Olá, tudo bem? Então voltamos com mais uma aula no Historiar em até 5 minutos, né? Uma forma que a gente criou para trazer os conteúdos que realmente possam ser utilizados no que importa, na avaliação, na prova, né? Também por curiosidades, mas só que com certeza de uma forma valiosa para que vocês consigam entender o conteúdo e conteúdos que nós fazemos de uma forma bem enxuta. Nós estamos trabalhando a antiguidade, idade antiga, mais especificamente a antiguidade oriental. Hoje nós vamos falar dos hititas e vamos concluir na próxima aula com os hebreus. Esse povo hitita é um povo que ele é chamado de um povo indo-europeu. Indo-europeu, indo vem de Indonésia, europeu, né, da Europa. É uma mistura de palavras. Eles não escreviam, né, como a gente viu com os sumérios, como a gente vai ver com o Egito. Eles não tinham escrita. Então, não foi relatado, não tem relatos arqueológicos a respeito disso. Mas, como eu falei para você, é um misto de idioma de comunidades europeias e asiáticas antigas. Eles eram um povo muito poderoso. Povo expansionista, aquele povo belicoso, né, que gosta de guerra. E eles foram um grande rival do Egito. Inclusive, tem até uma curiosidade que falou que o primeiro tratado de paz escrito da história foi o tratado entre os hititas e os egípcios. Eles controlavam onde hoje seria uma parte da Síria, que fica na Ásia, mas ficou muito tempo mesmo na Anatólia. A Anatólia é um território que chama uma península, né, porque tem uma parte que sai para o mar. Fica entre a Europa e a Ásia, a ligação da Europa e da Ásia. A Turquia, que tem o domínio dessa área, e eles consideram que essa área é a Turquia asiática. Tá? Em relação à pirâmide social, né, aquela pirâmide social de injustiça social, tem um grande rei lá na ponta, né? O grande rei, esse grande rei tem esse significado porque é relacionado aos grandes chefes de Estado daquela época, né? Como os babilônios, os assírios, os egípcios, que nós vamos estudar ainda. Eles eram politeístas, como a sua maioria, tinham agricultura como um grande aporte econômico, como mais uma civilização hidráulica, e também tinham atividades artesanais. Em relação a categorias sociais lá, a sociedade hitita era constituída pela família real, né, lá em cima, no topo. Aí depois vinham o quê? Os donos de terras, os militares, os servos. Servo é quem serve alguém. Por exemplo, às vezes um grande dono de terra, ele tinha pessoas que trabalhavam e moravam naquele território dele. Também escravos, mas só que, na verdade, os relatos em relação aos hititas são bem poucos, porque, como eu disse para vocês, eles não tiveram escrita. Tudo a partir de relatos de fontes arqueológicas, tá bom? É importante acrescentar nessa aula a relação dos hititas com a Bíblia. Vocês terem ideia como a Bíblia é realmente uma fonte que não é incontestável, mas é segura. Os hititas constam na Bíblia. Só que não tinha provas que os hititas existiam. Depois de muitos anos que os arqueólogos descobriram fontes a respeito da história dos hititas. Enfim, em relação à Bíblia, depois de escavações arqueológicas ainda nos séculos passados, né, século XIX e século XX, descobriram a capital deles, né, que chama-se Atusa, e provaram que eles formaram um império bem poderoso, confirmando a precisão histórica da Bíblia. Na próxima aula, nós vamos trabalhar os hebreus, os judeus.